Glória a Deus. Glória a Nós Deus. estamos no mês da multiplicação. Nous sommes dans le mois de la multiplication. Estamos a falar da multiplicação. Nous parlons de la multiplication. Estamos no ano da aliança. Et nous sommes dans l'année de l'Alliance. Se formos sérios com Deus, Si nous sommes sérieux avec le Seigneur, Ele manifestará a sua glória il na nossa vida. manifestera sa gloire dans notre vie. Amém? Amen. Ano da aliança. C'est l'année de l'Alliance. E ter uma aliança com Deus Et avoir une é alliance avec le maravilhoso. Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. Tudo que é dele é nosso. Tout ce qui est à lui est à nous. E tudo que é nosso é Et dele. tout ce qui est à nous est à lui. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Esta é a aliança com Ça, Deus. c'est une alliance avec Dieu. Tudo que é dele Tout ce qui est à lui é nosso. est à nous. E tudo que é nosso Et tout ce qui est à nous é dele. est également à lui. Amém? Amen. Glória a Deus. Vamos abrir em Hebreus no capítulo Ouvrons 11. dans Hébreux chapitre 11. No entanto, o subtema da minha mensagem neste mês Le sous-thème de mon message de ce mois-ci, é o poder da fé. c'est la puissance de la foi. Não há multiplicação sem fé. Il n'y a pas de multiplication sans foi. Então vamos já imediatamente, Alors nous allons immédiatement, sem perder tempo, sans perdre de temps, entrar na palavra de Deus. entrer dans la parole de Dieu. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11 Hébreux chapitre 11, e vamos ler o versículo 1 et nous allons lire le verset 1. e depois vamos lendo. Et nous lirons au fur et à mesure. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Espírito de Deus, Esprit de Dieu, sopra sobre o teu servo. souffle neste sur momento. ton serviteur, Sopra sobre nós. souffle sur nous. Faz com que haja sede e fome nos nossos Fais en corações. sorte qu'il y ait une faim, une soif dans nos cœurs. Que nenhuma distração, Deus, Qu'il n'y ait pas de distraction. nos impeça de ouvir a tua Qu'aucune voz. distraction nous empêche d'écouter ta voix. Que nenhum pensamento Qu'aucune pensée me limite nesta manhã. me limite ce matin. Mas ajuda-me a transmitir aquilo que está no teu coração. Mais aide-moi Para à o teu povo. transmettre ce qu'il y a dans ton cœur pour le peuple. Eu me coloco nas tuas mãos. Je me Deus. remets entre tes mains. Eu preciso de ti, Deus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Eu não tenho sabedoria Je n'ai suficiente pas suffisamment de sagesse para transmitir aquilo que tu pour queres. transmettre ce que tu veux. Mas eu me coloco nas tuas Mais je me mets mãos. entre tes mains. Porque a minha força, Parce que ma a force, minha sabedoria ma sagesse vem de ti. viennent de toi. Toma-me, Senhor. Prends-moi, Seigneur. Toma cada de nós. Prends chacun de nous. Eu te peço no Je nome te de Jesus. demande dans le nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Amen. Amen. Do que vale ter uma igreja Que vaut avoir une église? Qu'est-ce que ça vaut d'avoir une église se o poder de Deus não está lá? si la puissance de Dieu n'est pas là? Do que vale termos uma igreja À quoi ça vaut d'avoir une église se não há milagres? s'il n'y a pas de miracle? Amém. Amen. Do que vale ter uma igreja À quoi ça vaut? À quoi ça sert d'avoir une église se não há manifestação do Espírito s'il no n'y a nosso pas la meio? manifestation de l'Esprit parmi nous? Amém. Amen. Amém, irmãos? Amen. Então Deus tem falado muito comigo, Alors- ao meu coração, Dieu a beaucoup parlé à mon cœur com aquilo que Ele quer que nós sejamos. par rapport à ce qu'il veut que l'on soit. Deus quer que nós sejamos sérios com Dieu Ele. veut que nous soyons sérieux avec lui. Deus quer que o busques. Dieu veut que tu le cherches. Amém. Amen. Deus quer utilizar-te nas Dieu suas veut mãos. t'utiliser entre ses mains. Amém. Deus quer Amen. operar através da Dieu tua veut vida. agir à travers ta vie. Amém. Amen. Deus quer que tu entendas a sua palavra. Dieu veut que tu comprennes sa parole. Amém. No teu espírito, Dans ton no esprit, teu coração, dans ton cœur, que entendas a que palavra tu de Deus. comprennes la parole de Dieu. Porque às vezes nós pensamos que entendemos a Parce palavra que de Deus, parfois nous pensons que nous comprenons la mas parole de Dieu. na realidade não entendemos. Mais en réalité, on ne l'a pas comprise. Porque nós só entendemos a Parce palavra que de nous Deus ne comprenons la parole de verdadeiramente Dieu véritablement quando a nossa vida muda. que lorsque notre vie change. Se a nossa vida não Si mudou, notre vie n'a pas é changé, porque não entendemos. c'est parce que nous ne l'avons pas comprise. Eu penso sempre nas crianças. Moi, je irmãos. pense toujours aux enfants. As crianças têm uma fé tremenda. Les enfants ont une foi extraordinaire. Hein. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Uma criança Un promete-se enfant, alguma coisa, Quand on lui promet quelque chose, ele acredita. lui, il y croit. Acredita de todo o Il coração. croit de tout son cœur. Ele nem pergunta se eu tenho dinheiro para isso ou não. Il ne demande même pas si j'ai de l'argent pour ça. Hein. Se eu disser a uma criança, Si moi je dis à un enfant, o pastor vai te levar le à pasteur Disney va nos Estados t'emmener Unidos, à Disney aux États-Unis, que é muito maior e mais qui est bonito, bien plus grand et plus beau que Paris. ele vai acreditar em Lui, mim. cet enfant va me croire. Ele não vai pensar se eu tenho Il ne va pas se dinheiro. dire est-ce que j'ai ou pas de l'argent.
só porque eu o levei a Paris, c'est juste parce que je l'ai emmené à Paris. ele pensa que eu também lhe Lui, il posso levar pense à que je peux América. également l'emmener aux Os irmãos estão États-Unis. comigo? Est-ce que vous me suivez? Ele não pensa. Lui, il ne réfléchit pas. Deus te quer trazer Dieu nesta veut manhã t'amener ce a matin uma fé assim, à une foi a comme uma celle-ci, confiança à assim. une confiance comme O celle-ci. Deus que me trouxe até Le aqui Dieu qui m'a amené é o jusqu'ici Deus que me leva até o est le Dieu qui palácio. m'emmène O jusqu'au Deus que palais. me traz a este Le Dieu lugar qui m'emmène é o Deus jusqu'ici que me leva a outro lugar. est le Dieu qui m'emmène O Deus ailleurs. que me tem Le Dieu abençoado qui m'a béni é o Deus que me vai abençoar est com le mais. Dieu qui va me bénir O avec Deus que plus. fez isso no passado Le Dieu qui a fait é ça o dans le Deus que vai passé fazer isso no et le Dieu futuro. qui va le faire également dans le Amen. futur. E Amen. crescemos de fé Et em nous fé. grandissons de foi en foi. As crianças têm outra característica. Les enfants ont une autre caractéristique. As crianças só aprendem Les enfants n'apprennent quando alguma coisa acontece. que quand quelque chose se passe. Os irmãos têm uma tomada em casa. Remarquez, vous avez une prise électrique à la maison. Hoje já se vende umas coisas para pôr lá e tapar. Aujourd'hui, on vend déjà des caches pour pouvoir Mas no meu tempo, não. les boucher. Mais pas de montant. O irmão já viu. Por exemplo, eu quando era criança. Par exemple, só moi, lorsque j'étais enfant, eu tenho uma mancha nesta mão. moi, j'ai une tache dans cette main. Não se nota porque a mão é Ça ne preta. se remarque pas parce que E a ma main mancha est preta noire também. et que la tache est également Então não noire. se nota muito bem. Alors, ça se remarque Mas pas tenho trop. uma mancha aqui. Mais j'ai une tache ici. É uma queimadura de ferro. C'est une brûlure de fer à repasser. Não é de ferro elétrico. C'est pas de fer électrique. É daqueles ferros que Vous se põe savez, carvão lá c'est dentro. fer à repasser où on mettait du charbon dedans. Alguém já usou esse ferro? Quelqu'un a déjà utilisé ce Punha esse genre de fer carvão à lá repasser. dentro. On mettait du charbon dedans. Aquilo bem quente. Du coup, c'était très chaud. E era com aquele Et c'est ferro avec ce fer-là, très pesado. lourd. E eu fui brincar com o Et ferro. moi, j'ai été m'amuser avec le fer à repasser. E o ferro caiu-me aqui em Et cima. le fer m'est tombé sur la main. E eu não tinha força para o tirar. Moi, je n'avais pas la force de l'enlever. Então a minha mão quase que ficava Donc, um hambúrguer. Ma main a presque failli être un hamburger. A partir daquele momento, À partir de cet instant, mesmo que o ferro estivesse même frio, si le fer était froid, eu não brincava com o moi, je ferro. ne jouais plus avec. Se alguém me manda pegar no Si ferro, quelqu'un me demandait de prendre ce fer, eu não vou. moi, je disais non, non, Que vá outro. qu'un autre le fasse. Porquê? Pourquoi? Muitas vezes a minha mãe dizia: Souvent, vous savez, ma mère disait Euclides, não toques, Euclide, ne touche pas, senão vais te queimar. sinon tu vas te brûler. A informação está lá. L'information était bien là. Mas a informação mudou? Est-ce que l'information avait changé quelque chose dans ma vie? Rien de tout. Nada. Nada. Rien du tout. Se a informação me Si tivesse transformado, l'information m'avait transformé, eu hoje não teria mancha. aujourd'hui, je n'aurais pas cette tâche. Porque a informação nunca Pourquoi? mudou. Parce que l'information ne m'a jamais E um changé. dia eu fui lá e pus as mãos, Et un jour, j'y suis allée, j'ai mis ma main, aquilo queimou-me, ça m'a brûlé. mesmo que me des 500 Et euros. aujourd'hui, même si tu me donnes 500 euros, Quer dizer, 500 euros põe. c'est-à-dire à 500 euros, j'y réfléchis. Põe esta mão aqui Je mettrai l'autre main. e fica Et du coup, elles igual. seront égales. Não, irmãos, Não. mesmo que Mais mandes uma même criança fazer si tu isso, envoies un enfant faire ça, ela já não faz. du coup, l'enfant ne le fera plus. Ela não faz por quê? Elle ne le fera plus pourquoi? Porque aprendeu. Il ne le fera plus pourquoi? Parce qu'il a appris. Aprendeu. Parce qu'il a appris. A verdadeira aprendizagem Le véritable apprentissage traz mudança. apporte un changement. Amém? Amen. Amém? E hoje nós vamos falar da fé. Et aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Antes de dar a definição do que é fé, Avant de donner la définition de ce qu'est la foi, os irmãos não tirem o dedo de Hebreus, ne quittez pas cette page d'Hébreu mas venham comigo até et suivez-moi Hebreus 10, dans 38. Hébreu 10, 38. Diz: Il est dit, o justo viverá pela fé. et mon juste vivra par la foi. E se alguém se retirar ou recuar, Mais s'il se retire, a minha alma não tem prazer nele. mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amém? Amen. O que é que a Bíblia está aqui a dizer? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Os irmãos falem comigo, ajudem-me a Vas-y, pregar. allez-y, parlez avec Converse moi, aidez-moi à prêcher. Eu sei que Discutons duas ensemble. línguas é Je complicado, sais qu'en deux langues, avec deux langues, c'est compliqué. mas faz de nós uma igreja Mais ça especial. fait de nous, du coup, ça nous rend une église Amen. spéciale. Amen. Uma igreja que domina as Une duas église línguas. qui domine, qui contrôle les deux langues, qui domine Como les le deux langues, pastor, assim. comme le pasteur. Eu estou a falar de fé hoje, hein? Aujourd'hui, je parle de foi, hein, n'oubliez Ok. pas. Meus amados irmãos, Chers frères, então ajudem-me. aidez-moi. O justo viverá do quê? Le juste vivra par quoi? Quem é que vive pela fé? Qui vit par la foi? O justo. Le juste. Amém? Amen. É o justo C'est que le juste vive qui vit pela fé. par la foi. Então temos aqui um problema. Alors nous avons ici un problème. Só consegue viver pela fé. Il n'y a Só consegue viver pela fé o justo. Il n'y a que le Eu não juste consigo qui pregar peut assim. vivre par la foi. Tens que dar a volta, eu não consigo pregar assim. Oui, moi, je me consigne. Ok. Il n'y a que le juste qui peut vivre par O la foi. justo viverá pela fé. Le juste vivra par la foi. Amém? Amen. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Então,
O problema que se põe Donc le aqui, problème qui se pose ici, em primeiro lugar, en premier lieu, é que a fé é a maneira de viver do justo. c'est que la foi, c'est la façon de vivre du juste. Ok? A Bíblia diz La Bible nous dit que eu que sou justo, que moi qui suis juste, eu devo viver como? je dois vivre comment? Pela fé. Par la foi. Amém? Amen. Eu devo viver Moi, je dois pela fé. vivre par la foi. Se eu recuar, Si je recule, a alma de Deus l'âme de Dieu não tem prazer em mim. ne prend pas plaisir en moi. Amém? Amen. Deus tem prazer no Dieu justo prend plaisir dans le juste. quando o justo Quand anda le juste pela fé. vit par la foi. Amém? Em primeiro En lugar, premier lieu, nós que somos nous justos qui sommes justes, temos que andar pela fé. nous devons marcher par la foi. Em segundo En lugar, deuxième lieu, se ainda não és si justo, tu n'es pas encore tu juste, tens que te tornar tu justo. dois devenir juste. Amém? Amen. Em primeiro lugar, o que é ser justo? Qu'est-ce que être juste? Irmão, ser justo Être juste, é ter uma vida alinhada com c'est Deus. avoir une vie alignée avec Dieu. Termos uma vida Avoir alinhada une com vie Deus e com a sua palavra. alignée avec Dieu et avec sa parole. Isto é ser Ça, justo. c'est être juste. Para andar pela fé, Pour marcher dans la foi, par em la foi. primeiro lugar, eu tenho que ser justo. Premièrement, je dois être juste. Eu não tenho que pertencer à Je igreja ne dois Maison du pas Père appartenir à l'église Maison du Père ou uma outra igreja qualquer. ou à une autre église quelconque. Hein. Eu tenho que passar Je por uma dois, c'est porta pas que se rester chama Jesus. par une porte qui s'appelle Jésus. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Amém? Se é pela fé que nós agradamos a Si Deus, c'est par la foi que nous plaisons à Dieu, nós temos que passar em primeiro lugar pela porta que é alors Jesus Cristo. nous devons passer premièrement par cette porte qui est Jésus-Christ. A Bíblia diz La Bible dit que não há nenhum justo, nenhum qu'il sequer. il n'y a point de juste, pas même un seul. Romanos 3 Dans Romains 3, diz que não há nenhum justo, il est dit qu'il n'y a point de juste, nenhum sequer. pas même un seul. O justo vive pela fé, Le juste vit par la foi, mas Paulo diz que não há mais nenhum Paul justo. dit qu'il n'y a point de juste. Em que é que ficamos? Alors, du coup, on en est où? Amém? Amen. Não há nem um Il justo. n'y a point de juste, pas même un seul. Paulo diz que todos Paul pecaram dit que tous ont péché e destituídos estão et da ont glória été de Deus. destitués de la gloire de Dieu. Ninguém é justo. Personne n'est juste. Ninguém pode viver pela fé. Personne ne peut vivre par la foi. Porque é o justo que vive Pourquoi? pela Parce fé. que c'est le juste qui vit par E la a foi. Bíblia diz que não há Et nenhum la Bible justo. dit qu'il n'y a point de juste. Então como é que saímos deste Alors impasse? comment est-ce qu'on s'en sort? Sem a cruz, Sans la croix, sem o arrependimento dos sans nossos la pecados, repentance de nos péchés, nós não seremos tornados justos. nous ne serons pas justes. Porque aquilo que nos torna Parce que justos ce qui nous rend justes, é o sangue c'est derramado le por Jesus sang Cristo na cruz déversé do par Calvário. Jésus-Christ sur la croix au calvaire. Jesus morreu por nós na Jésus cruz. est mort pour nous à la croix. Jesus tomou o lugar, Jésus a nosso pris lugar. notre place. Eu não sou Je ne justo. suis pas juste. Eu era pecador. Moi, j'étais Eu pécheur. estava longe da graça de J'étais Deus. loin de la grâce de Mas Dieu. Deus me amou de Mais tal Dieu m'a maneira aimé d'une telle manière que enviou Jesus Cristo. qu'il a envoyé Ah, Jésus-Christ. e através de Et à Jesus, travers eu Jésus-Christ, sou feito je suis justo. rendu juste. Justo como ça. Ça aussi. Amém? Amém. Romanos capítulo 3 Romains 3 diz que nous dit, isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oh, glória a Deus. Amém? Amém? Aleluia. A única forma de nós sermos justificados, La seule manière, la seule façon d'être justifié, a única forma de irmos ao céu la seule façon d'aller au ciel, é através de Jesus c'est Cristo. à travers Jésus-Christ. Jesus morreu na cruz por nós. Jésus est mort à la croix pour nous. Porque a Bíblia diz Parce que la Bible nous que dit não há nenhum justo. qu'il n'y a point de juste. Eu pequei. J'ai péché. Cada dos irmãos aqui Chacun pecaram. d'entre vous a péché. A Andréia pecou. Andrea a péché. A Melanie pecou. Mélanie a péché. A Coutinho nunca pecou. Par contre, Mélanie Cotigno, É uma elle non. santa de Jamais. Deus. C'est une sainte femme de Dieu. Todos pecaram. Tous ont péché. Todos nós.
Nous tous, Todos nós temos a nossa nous falha. tous, nous avons nos failles. Nós, mesmo quando nascemos, Même lorsqu'on est né, nós já nascemos com essa on est natureza. déjà né avec cette nature. Quem é que ensina uma criança a mentir? Qui ici apprend à un enfant à mentir? Ninguém no seu perfeito juízo. Personne qui est toute sa tête. Mas alguém já ouviu uma criança, Mas- já viu uma criança a Mais mentir? quelqu'un a déjà vu un enfant mentir? Há crianças que Il y a des enfants, mentem. il y a des enfants qui mentent. Eu tinha amigo meu, J'avais un ami, ele ia para a escola il allait à l'école e a professora olhava para ele sempre de lado quando ele ia buscar a menina, Amnine. a filha dele. Ah, ok. Ce monsieur. Et la maîtresse regardait toujours ce monsieur de travers lorsqu'il venait récupérer sa fille. A menina tinha 2, 3 anos Sa fille avait 2-3 ans. e quando ele ia lá buscar Et a quand escola, il allait à l'école pour récupérer son a enfant, professora olhava sempre, la maîtresse le regardait toujours até que dia jusqu'à ce qu'un jour, a professora encheu-se de coragem e la falou maîtresse com ele. a pris tout son courage et elle lui a parlé. Porque a filha contou, professora, Parce que la petite fille a raconté à la que o maîtresse pai batia na mãe todos os que dias. son père frappait sa mère tous les jours. Eu não sei onde que aquela criança Je foi ne sais buscar pas essa où cet informação. enfant a été chercher cette information. Só que a professora começou a Sauf que ver. la maîtresse Quando a mãe vai, a commencé à voir que lorsque la mère venait, a mãe não tem nenhum traço. la mère n'avait pas de A mãe trace está de coup. sempre feliz. Elle était toujours heureuse. E então ela falou. Et donc, elle a posé la question. Então Elle en a descobriu parlé. que a menina mentia. Donc, ils ont découvert que cet enfant mentait. Quem ensinou aquela Qui criança a a mentir? appris à cet enfant à mentir? Eu não fui. C'est pas moi. É a natureza. C'est la nature. Amém? Amen. E quando temos aqueles bebês fofos e Et vous lindos, savez, quand on a ces bébés qui sont tout mignons, daqui a nada o da Daniela é tão fofo que não. bon, celui de Daniel, il est déjà E mignon. o do nosso profeta também. Et celui du frère prophète également. Mas aquelas crianças Mais que vous são savez, il y a ces enfants fofas e lindas. qui sont mignonnes et jolies. E nós estamos com os nossos filhos, Et nous, on a nos enfants. nós queremos exibir a nossa Nous, on criança. veut montrer notre enfant. E nós dizemos, dá beijinho ao Et Senhor. nous, on dit, vas-y, fais un bisou au monsieur. Nem sempre dá. Et l'enfant ne veut pas toujours. Mas para Faire le arrancar os óculos do Senhor, Mais pour arracher les lunettes du monsieur, alguém já viu uma criança ah oui, assim? vous avez déjà vu un enfant faire Vai ça? logo com a mão Ah e, oui, ça, direct avec sa main, elle lui arrache les lunettes. e tira. As crianças gostam Les muito enfants aiment beaucoup. quando agarras no pé dele Quand tu prends e leurs vais em pieds, alguém e bates assim. quand tu prends leurs pieds et tu leur fais comme ça, Ficam todos ils sont contentes. tout contents. Riem-se muito. Ils rigolent beaucoup. Por causa da natureza que C'est já à cause de la existe. nature qui existe déjà en eux. Nós nascemos com essa natureza. Nous naissons avec A cette partir do nature. nosso, de algum tempo, Et après un certain temps, nós começamos a ter o nosso pecado. nous commençons à avoir Consciente. notre péché consciemment. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Então não há nenhum justo. Alors il n'y a point de juste, Nenhum sequer. pas même un seul. Todos pecaram. Tous ont péché. Mas eu quero agradar a Deus. Mais moi je veux plaire au Eu Seigneur. quero viver como Je Deus veux quer. vivre comme Dieu le veut. Alguns de nós estamos aqui Certains d'entre nous sommes là porque na tua fome, parce que dans ta na faim, tua dans busca, ta recherche, Deus te trouxe aqui Dieu t'a amené para ici que a verdade pour te que la liberte. vérité te délivre. E a verdade não é o pastor Et la Euclides. vérité, ça n'est pas le pasteur. A verdade é a La Bíblia. vérité, c'est A la verdade é a Bible. La Bíblia. vérité, c'est A la verdade é a Bible. La Bíblia. vérité, c'est la Quando Bible. tu lês a Bíblia Lorsque devagar, tu lis la Bible doucement, tu encontras a verdade. tu trouves la vérité. Porque às vezes nós temos muitos Parce enganos na que nossa mente. parfois, nous avons beaucoup de pensées erronées dans nos Porque esprits. lemos a Bíblia depressa Parce que nous demais. lisons la Bible beaucoup trop vite. A Bíblia é feita para ser lida La devagar. Bible a été faite pour être lue Amen. doucement. E deixar Deus Amen. nos Et laisser ajudar. Dieu nous aider. Então, é Jesus Cristo Alors c'est Jésus-Christ que te justifica qui te justifie e de um modo gratuito. et d'une façon gratuite et de manière gratuite. Amém. Quem não gosta, irmãos, não gostam. Eu gosto de coisas gratuitas. Vous n'aimez pas les choses gratuites? Moi j'aime quand c'est Quantos gratuit. gostam de coisas Combien gratuitas? aiment d'avoir des choses gratuitement? Eu gosto, irmão. Moi, Gosto de j'aime, coisas hein. gratuitas. Moi Aleluia. j'aime ce qui est Oh, gratuit. glória a Deus. Gloire Amém. à Dieu. Isto hoje é gratuito. Ah, aujourd'hui ici c'est gratuit. Hoje Louvre é gratuito. Aujourd'hui le Louvre c'est gratuit. Estou cansado, mas não quero Je ir. suis fatiguée mais je ne vais pas y aller. Mas é gratuito. Mais c'est gratuit. É gratuito, eu vou. C'est gratuit alors j'y vais. Profite. Alors j'en profite. Toda a gente gosta. Tout le monde aime. Agora, quando Deus te dá uma coisa Maintenant, lorsque Dieu te donne quelque chose gratuita, gratuitement, tu que pecaste, toi qui as péché, tu que sabes que tiveste pensamentos que não são bons, toi qui sais que tu as eu des pensées qui ne sont pas des tu que bonnes fizeste pensées, coisas tristes, toi qui as fait des choses tristes, tu que deste passo mal dado toi na tua qui as fait vida, un pas et qui est un mauvais pas dans ta vie, seja qual for o teu pecado, quel que soit ton péché, seja qual for o teu erro, quelle que soit ton erreur, Jesus vem gratuitamente Jésus vient gratuitement porque Ele te ama parce qu'il t'aime e te torna justo. et il te rend juste.
Posso ouvir amém? Je peux entendre amen. É por isso que Paulo C'est pour diz: ça que Paul o dit amor de Deus nos que constrange. l'amour de Dieu nous contraint. Nous contraint. Bom, moi je ne peux t'aider. Je ne peux pas t'aider. Merci. Eu não posso ajudar. Eles só leem a Bíblia em português. Ils ne lisent que la Bible en portugais. Cresceram a ler a Bíblia em português. Ouais. E às vezes é difícil. Et parfois c'est plus E difficile. eu cito aqui versículos Et moi que je não mando, cite des versets que je n'envoie pas que o Espírito Santo vai me dando et que le depois. Saint-Esprit me donne entre-temps. Mas o amor de Deus Mais l'amour de Dieu, é o amor de Deus c'est l'amour de que Dieu nos faz estar aqui. qui nous fait être ici. Não é uma questão C'est religiosa. pas une question religieuse. Quando alguém te ama dessa Quand forma, quelqu'un t'aime de cette manière-là te dá et gratuitamente qu'il te donne gratuitement a justiça. la justice, Amém. amen. Jesus faz de ti Jésus VIP. te rend un VIP, une Uma personne pessoa muito VIP, importante. une personne très importante. Amém. Amen. É isso que Jesus faz de ti. C'est ce que Jésus fait de toi. Tu não eras justo, Tu n'étais pas juste, estavas no lamaçal do pecado. tu étais dans la boue du péché. E Jesus vem Et Jésus vient gratuitamente, gratuitement, só porque tu lhe pedes, juste parce que tu lui só demandes, porque tu recebes juste pela parce que tu fé. le reçois par la Ele foi. agarra em ti, Il te prend, tira toda aquela il lama, enlève toute cette boue, põe-te vestidos il novos t'habille de nouveaux vêtements e põe-te uma etiqueta aqui. et il te colle ici une étiquette. Filho de Deus, Enfant de Dieu, justo, juste, justificado, justifié, puro. pur. Amém, pelo Amen. sangue Par le precioso sang de Jesus précieux Cristo. de Jésus-Christ. Amém, irmãos. Amen. É isso que Jesus faz conosco. Et c'est ce que Jésus fait avec nous. Ninguém merece. Personne ne mérite. Ninguém está qualificado. Personne n'est qualifié. Amém. É Amen. por isso que eu gosto da fé. C'est pour ça que j'aime la foi. Porque a fé Parce é que la equalizador, foi, irmãos. c'est quelque chose d'égalisateur. A fé não pertence nem a pobres Elle nem a ricos. appartient ni aux riches ni aux pauvres. A fé não pertence nem a pretos nem a brancos. La foi n'appartient ni aux blancs ni aux noirs. A fé é para aquele que receber. La foi est pour celui qui la reçoit. Fé estabelece La justiça. foi établit la Amém. justice, rétablit Não la há justice. preferidos de Il Deus. n'y a pas de préféré de Dieu. Amém. Amen. Há pessoas que se aproximam e não se aproximam. Il y a des personnes qui s'approchent mais qui Há ne pessoas que s'approchent pas. vivem pela fé Il y a des personnes qui vivent par la e há foi. pessoas que não Et vivem il y en pela a fé. qui ne vivent pas par la foi. Amém. A fé põe Amen. tudo no mesmo lugar. La foi met tout au même niveau. Posso ouvir amém? Je peux entendre amen? Aleluia. Tudo igual. Tout le monde pareil. Fé é para todos. La foi, elle est pour tout le monde. Diga comigo, irmão. Dites avec moi. A fé é para mim La também. foi, elle est également pour moi. Posso ouvir amém? Je peux entendre amen? Então é Jesus que Alors nos c'est torna, Jésus qui nous rend justo. juste. Através da fé que é um factor de equilíbrio. À travers la foi qui est un facteur d'équilibre. Ah, Deus só usa o pastor Euclides. Oh, Dieu n'utilise que le pasteur Euclide. C'est pas vrai. Isso não é verdade. A fé La foi traz equilíbrio. apporte un équilibre. Amém? O meu filho mais velho, Mon fils aîné, ele tinha 2 ou 3 anos. il avait 2-3 ans. E havia uma irmã que ela trabalhava numa loja. Il y avait une sœur qui travaillait dans une boutique. E aquela irmã estava cheia de dores de cabeça. Et cette sœur avait vraiment très mal à la Irmã tête. C'était la sœur Anna. E ela começou a queixar-se de dores de cabeça. Et elle a commencé à se plaindre qu'elle avait mal à la tête. E o meu André, com 2, 3 Et mon anos, fils André, qui Non, avait il y a 2-3 ans, il n'avait pas plus que ça. ele ouviu a irmã a Il a queixar-se. entendu la sœur Anna se plaindre. Ele é filho de pastor, está sempre na igreja. Et lui, comme il est enfant de pasteur, il passe sa vie à l'église. Não sabia muito bem falar. Il ne savait pas trop bien parler. Ele voltou-se para a irmã Il Ana. s'est tourné vers la sœur Anna. Ele fez como o pai faz. Et il a fait comme son père fait. Ele pôs a mão na cabeça da Il a irmã mis Ana sa main sur la tête de la sœur Anna. e disse em nome de Jesus. Et il a dit au nom de Jésus. E a dor de cabeça. Et la douleur de tête a disparu. Ele até hoje mantém essa fé. Et jusqu'à aujourd'hui, il a gardé cette foi. Fomos passar férias juntos. Nous avons passé des vacances ensemble. E onde estávamos a passar férias, Et là où on passait nos vacances, nós encontrávamos lugar, quilómetros de casa. on ne trouvait Quasi un que kilomètre de la de casa. place pour se garer qu'à des kilomètres de E la ele é maison. preguiçoso, não gosta de andar. Et lui, il est un peu feignant et il n'aime pas trop marcher. E dia nós chegamos a casa Et un jour, on arrive à la maison. e à frente da porta estava lugar. Et devant la porte, juste notre porte, il y avait une stationné. place. Et moi, je me suis garée. Ele disse, papá, fui eu que Et orei. il a dit, papa, c'est moi qui ai prié. Fui eu que orei, C'est moi qui ai prié. porque hoje não queria Parce andar. qu'aujourd'hui, j'avais pas envie de marcher. Deus opera ainda hoje. Dieu agit encore aujourd'hui. Amém. Deus faz milagres. Dieu fait des miracles. Amém. Amen. A Bíblia diz La Bible dit que a todos quanto receberem, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Deus nos torna filhos dele. qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Amen. Dieu.
todos quantos receberem, tous ceux qui l'ont reçu, Ele te torna filho tous dele. ceux qui le recevront, ils Não é a maison deviendront du Père enfants que de torna- Dieu. Ça que n'est torna pas feliz. la maison du Père qui te rendra heureux, É tu receber Jesus no teu coração. mais c'est quand tu reçois Jésus dans ton Pedires cœur, perdão dos teus quand tu pecados. demandes pardon pour tes Tu péchés, nasces de novo. quand tu nais de nouveau. E quando nós nascemos de Et novo, lorsque nous naissons de nouveau, é tão bom. c'est tellement É tão bon. bom. C'est tellement bon. Eu às vezes digo aqui, já disse deste púlpito, Parfois, je le dis ici, je l'ai déjà dit. se alguém ici, não se lembra do dia que que si nasceu de novo, quelqu'un ne se souvient pas du jour où il est né de é nouveau, porque nunca nasceu de novo. c'est parce qu'il n'est jamais né de nouveau. Porque tu Parce podes que- não lembrar se é Parce que sábado ou tu peux ne domingo. pas te souvenir si c'était un Tu samedi ou un podes não dimanche. lembrar se foi em Tu peux agosto ne ou pas te setembro. souvenir si c'était au mois d'août ou au mois de Mas do septembre. momento, Mais Dieu eu l'instant. me lembro. Oui, de cet Eu instant, me je lembro m'en do momento. souviens. Je Eu me sei souviens onde de eu cet estava. instant. Je me Eu souviens sei très aquilo que bien eu où senti. j'étais et ce que j'ai ressenti. E há uma coisa que eu senti, toda a gente Il y a quelque que chose que aceitou j'ai Jesus senti sentiu. et que tous ceux qui ont accepté Jésus ont également ressenti. Quantos depois de aceitar Jesus se Combien, sentiram leve? après avoir accepté Jésus, se sont sentis soulagés, légers? Amém? Amen. Amém. Eu senti-me Moi, leve je me suis naquele senti dia. léger ce Eu parecia que jour-là. estava a flutuar. J'avais l'impression que je É fluctuais. por isso que a minha mãe deu C'est pour uma vassoura ça na que ma cabeça. mère m'a frappé Eu avec, cheguei a casa a flutuar. avec le balai. Eu Je suis estava arrivée chez nas moi, j'étais dans les nuvens. nuages. Porque o peso do Parce que le pecado poids du sai péché de sobre ti. te quitte, Sai t'abandonne. de sobre ti. T'abandonne. Então, quando Jesus entra na tua vida, Alors quand Jésus entre dans ta vie, quando Jesus entra no teu coração, quand Jésus entre dans ton quando cœur, Jesus perdoa os quand teus Jésus pecados, pardonne tes péchés, Jesus faz de ti filho de Deus. Jésus te rend enfant de Dieu. Amém. Amen. Jesus. Amém. Amen. Amém. Há pessoas que querem ser primos do Cristiano Ronaldo, Il y a des personnes qui veulent être cousins de ou Cristiano primos Ronaldo do Mbappé. ou cousins de Mbappé. Eu, Moi, Deus abençoe Mbappé. que Dieu bénisse Mbappé, Deus abençoe que Cristiano Dieu Ronaldo. bénisse Cristiano Eu sou Ronaldo. muito mais Moi, je suis ambicioso do que beaucoup isso. plus ambitieux que ça. Amém. Amen. Eu quero ser filho Moi, de je veux Deus. être enfant de Dieu. Eu quero ser filho Moi, de je veux Deus. être enfant de Dieu. Eu quero ser dono disto Moi, tudo. je veux être le maître de tout cela. Eu não quero só dono de Je ne veux parte. pas être... Dono de parte. Ah, je ne veux pas être juste le maître d'une petite partie. Eu quero ser dono de Je tudo. veux être le maître, le Seigneur Eu de quero ser tout. filho Je veux être enfant de quem manda nisto de tudo. celui qui commande tout Aliás, ça. quem criou isto D'ailleurs, de tudo. celui qui a créé Eu sou tout filho ça. dele. Moi, je suis son É fils, por isso que son eu sou enfant. importante. C'est pour irmão. ça que je suis important. Sou filho de Deus. Je suis enfant de Dieu. Até parece que há filhos de Deus nessa sala. On a l'impression qu'il y a des enfants Quem é de filho Dieu de ici Deus? dans la Levante seu salle. braço. Qui est enfant de Dieu ici? Amém, aleluia, Amen, glória a alléluia. Deus. E nós somos importantes porque Et nous somos filhos de sommes Deus. importants parce que nous sommes enfants de Dieu. Amém. Glória a Deus. Voltando ao capítulo 11, Revenons au chapitre 11. vamos recapitular um pouco. Nous allons un peu récapituler. Se já aceitamos Jesus, Si nous avons déjà accepté le fomos Seigneur, tornados justos. nous avons été rendus justes. Agora é viver pela fé. Maintenant, nous devons vivre par la foi. A Bíblia diz La Bible dit que a fé é o firme fundamento. Amém. que la foi est le fondement. A fé é o firme fundamento. Que la foi est le fondement. Amém? Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Os irmãos, eu vou terminar daqui a pouco. Je vais terminer Os bientôt. irmãos, não me deixem sozinho. Ne me laissez pas seul. A fé é o firme fundamento. La foi est le fondement. Ok. O que é o firme La fundamento? foi est une ferme assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? Há pessoas que às vezes têm fé Parfois, il y a des personnes qui ont la foi em muita coisa, mas que não é a dans palavra de beaucoup de Deus. choses, mais ça n'est pas dans la parole de Dieu. Eu quero ler a Bíblia devagar Je veux lire la Bible doucement e quero entender aquilo que está lá na Bíblia. et je veux comprendre ce qui est dans la Eu não Bible. quero ler a Bíblia de acordo com a minha Je inteligência. ne veux pas lire la Bible par rapport à mon Mas eu quero que o Espírito intelligence, Santo me mais je veux revele. que le Saint-Esprit me Claramente o que révèle está aqui escrito. clairement ce qui est ici E écrit. aqui diz Et ici, il est dit que a fé é que firme la fundamento. foi est une ferme assurance. Amém, irmãos? Amen. Glória a Deus. Alguns dizem que a fé é a base. Certains disent, bon, la foi, c'est la base. Não, a fé não é a base. Non, nada. la foi, ça n'est pas la A base. fé é firme La fundamento. foi est la ferme assurance. Porque nem toda a base é firme. Parce que toute base n'est pas une assurance. Amém? Nem toda a base é Toute firme. base n'est pas une assurance. Eu posso me pôr em pé aqui em cima, é uma base. Je peux me mettre debout ici, c'est une base. Mas C'est com un os fondement. 85 Mais avec les quilos, 85 kilos, eu posso partir isto. je peux casser ce pupitre. É uma base C'est pourtant bien un Mas não é fondement, firme une base, mais para me aguentar aqui em ça cima. n'est pas suffisamment fort pour me Eu posso supporter. me sentar aqui em Je cima, peux m'asseoir dessus, mas posso estragar mais isto. je peux abîmer Porque não é cela, firme. parce que ça n'est pas assez solide. Eu não posso construir uma rocha, Je ne peux pas prédio aqui em cima. construire un bâtiment là-dessus. Amém? Amém. Mas a fé Mais la foi é firme fundamento. est une ferme assurance. Amém, irmãos? Aleluia. A fé é firme.
La foi, c'est quelque chose de ferme. Amen. Amen. Glória a Deus, irmãos. Gloire à Dieu. A fé é o quê? La ferme, qu'est-ce que c'est? Firme C'est une fundamento. ferme, un ferme fondement, une ferme Por que a assurance. fé é firme Et fundamento? pourquoi la foi est-elle une ferme assurance? Porque a nossa fé, Parce que notre foi, ela se apoia Elle- na palavra de Deus. elle a toujours pour fondement la parole de Dieu. Amém? A nossa fé não se apoia em ideias. Elle n'est pas basée sur des idées, A nossa fé não se apoia em conceitos. elle n'est pas basée sur des concepts. A nossa fé se apoia na Notre palavra foi de est Deus. basée sur la parole de Dieu. Amém? Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Amém? A fé é Amém. firme La fundamento. foi, c'est la ferme assurance. Eu muitas vezes conto aos irmãos aqui Souvent, je vous raconte das minhas loucuras. de mes folies. Souvent, je vous raconte mes folies. Era muito louco, irmãos. J'étais vraiment quelqu'un de dingue. Eu quero voltar a essa loucura. Et je veux revenir à cette folie. Não gosto de. Já estou a começar a ficar maluco outra Et vez. ça y est, la folie me reprend. Sim, há 4 anos que eu estou. Não, Ça fait 4 ans que... Eu lembro, a primeira sala que nós Je me tivemos. souviens que la première salle que nous avons eue, Ruth, lembras daquela sala de paredes je me verdes? souviens, Ruth, de cette salle avec les murs verts, le mur Com cheiro a végétal vert. caril. Et cette Graças a odeur Deus, qu'on para aquela avait sala de foi uma curry. benção. Et grâce à Dieu, parce que cette salle a été une bénédiction. Eu demorei. A igreja teve o aval em setembro, se não estou em erro. Acho que si, début septembre. L'église, on a reçu l'aval de la préfecture début septembre, de Em mémoire. setembro. E a igreja só foi aberta em Mais on a novembro. ouvert l'église qu'en novembre, Porque eu não conseguia uma sala. parce que je n'arrivais pas à trouver de salle. Até que encontrei uma sala. Jusqu'à ce que je trouve cette première E salle. nós fizemos a inauguração naquela Et on sala. a inauguré l'église dans Só que cette salle. aquela sala era uma sala Sauf partilhada. que cette salle était une salle partagée. E a igreja que fazia culto antes Et de nós, l'église qui célébrait son culte avant nous, eles não nos respeitavam. ils ne nous respectaient pas. Ele tinha que entregar a sala. Il devait rendre Meia hora la antes salle e une limpo. demi-heure avant et propre. Ele entregava Et lui, il meia nous hora donnait la depois, salle une demi-heure plus às tard, vezes até mais, parfois même encore plus tard. e nunca limpo como Et il ne nós. faisait jamais le ménage, E bien às vezes évidemment. ficavam lá Et atrás. parfois, en plus, il restait derrière. Eles tinham que sair do Et il devait espaço. quitter cet espace Nós normalement. alugamos a sala e o Nous, on outro a loué la sala atrás. salle et l'autre petite salle qui était Ficavam derrière. lá a comer. Et eux restaient là-bas en train Então de eu estava manger. no púlpito com. Moi, j'étais com là cheiro a sur la caril, chair com et cheiro j'avais não sei quê. des odeurs de nourriture. E depois, uma vez fui falar com o pastor. Et un jour, je suis allée voir le pasteur. Ele ainda por cima diz: não, é Deus que está a mover-se. Et lui, il disait, ah non, c'est Dieu qui agit. Et si c'est Dieu qui agit, Sangue cabo-verdiano. et mon começou a sang ferver aqui capverdien commençait à bouillir. dentro. Eu disse: não, isso não Et é j'ai Deus. dit, non, 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 ça, C'est c'est pas falta Dieu. d'éducation. Ça, c'est un manque d'éducation. A sorte dele é que eu não sabia. Sa não sei chance, falar c'est que je ne francês. savais pas trop bien parler le français. Senão eu ia lhe dizer. já Sinon, estava- j'allais lui dire. Então eu começava os cultos com o Alors, coração je sempre bom. commençais les cultes toujours avec le cœur à 1000 à l'heure. Então, o contrato era de 3 meses. Donc, on avait un contrat de 3 mois. Nós pagamos o mês de avanço. Oui, on como é avait óbvio. payé un mois d'avance, on avait laissé Ah, une caution. e eu tinha que avisar 2 meses antes. Et il fallait que 2 mois avant, si je voulais résilier, il fallait que je prévienne. Eu estava no primeiro mês Donc, on était dans notre premier mois. e disse: aqui agora, é agora, Et j'ai dit, bah, c'est maintenant. é agora. C'est maintenant. Eu demorei setembro, outubro, novembro, dezembro. Novembro? 3 Novembre. meses. Oui, 2 meses. novembre. Eu demorei 3 meses Ça m'a para pris abrir a 2 igreja. mois pour ouvrir une église. E agora eu estou a dar Et stop. maintenant, je mets déjà un stop. Fiquei sozinho. Je me suis retrouvée seule. Eu disse: não, eu vou avançar. J'ai dit, non, non, j'avance. Eu vou avançar. J'avance. Quase que obriguei alguém a fazer a carta. J'ai presque obligé quelqu'un à A minha rédiger niece ce a fazer courrier. carta. Eunice à faire le courrier. Eu fiz a carta, On a fait ce courrier eu entreguei a carta. et j'ai donné. Deus vai me dar outra sala. Dieu va me donner Em une nome autre de salle Jesus. dans le nom de Jésus. Amém. Amen. Amém. Ficamos lá mais 2 meses. On est resté donc les 2 mois Cumprimos o supplémentaires. contrato. On a respecté le contrat des 3 mois. Quando o contrato terminou, Quand le contrat s'est terminé, a partir daquele dia, à todos os partir dias de eu ce procurei jour-là, sala. tous les jours, je cherchais une nouvelle salle. Todos os dias. Tous les jours. Eu não encontrei Et je sala. ne trouvais pas de salle. No último domingo, Le dernier dimanche, eu não tinha je sala. n'avais toujours pas de nouvelle salle. Eu cheguei e disse aos irmãos, Je não suis sei se os arrivée irmãos et se j'ai dit, lembram. je vous ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez, Irmãos, durante a semana, je dis, mes frères, pendant la eu semaine, vou vos dizer onde é que é o je vous culto. dirai où sera le prochain culte. Então, no culto da semana, Donc pendant le culte de la de semaine, quinta-feira, de jeudi, eu vou dizer onde é que é o je vous culto. dirai où se trouve Ainda la não nouvelle sei, mas salle. há. Je ne sais pas encore. Passou segunda, passou terça, Le passou lundi est quarta. passé, le mardi, le mercredi. E nada. Et rien. De repente, Tout à coup, eu mais uma irmã, a Maria, fomos andando moi et à la sœur procura, Maria, on cherchait até que jusqu'à... encontramos o hotel. Nous avons trouvé l'hôtel. O hotel onde nós estivemos. L'hôtel où on a été. La deuxième Foi salle. uma benção aquele Ça hotel. a été une hein? bénédiction, cet Faziam hôtel. tudo. On nous préparait tout. Nós éramos lords lá. Nous, là-bas, on était des... Ok. des- Nós des chegamos lords. ao hotel. On est arrivé à l'hôtel. E quando o hotel disse que sim, Et quand l'hôtel nous a dit oui,
Mas a Maria telefonou-me e disse-me: Maria m'a appelé et m'a dit, Pastor Euclides, Pasteur Euclide, já encontrei aqui j'ai hotel. trouvé ici un hôtel. Só que há problema. Sauf qu'on a un problème. Só daqui 15 dias. Il n'y a que dans 15 jours. Eu, que c'est libre. não, Et moi j'ai 15 dit, dias, non, não. non, pas 15 jours. Nós precisamos para domingo. Nous avons besoin de la salle pour dimanche. Vou orar. Je vais prier. Graças a Deus tenho 4 horas livres à tarde. Heureusement, j'ai 4 heures de libre l'après-midi. De lado para o outro, de lado Et d'un para o outro, côté à a l'autre. orar, Et je a priais orar. d'un côté à No l'autre. Et nome je de priais Jesus. dans le Eu nom de repreendi os Jésus. demônios todos. J'ai chassé tous les démons. Eu orei, disse, Deus, tu J'ai diz na prié, tua j'ai dit, palavra. Seigneur, tu dis dans ta parole. Eu amanhã tenho que dizer ao Demain, je povo. dois dire au peuple. Tenho que dizer ao povo. Je dois leur Passado, donner l'info. Deus não me deixou orar 4 Dieu ne horas. m'a pas permis de prier 4 heures. Porque eu orava 4 Parce que horas, j'aurais irmãos. prié ces 4 heures. Sem problema. Sans aucun problème. Passado bocadinho, a Quelques Maria instants plus liga-me, tard, uma Maria hora me mais ou menos. rappelle, une A heure à Maria peu près liga-me. après, Maria me rappelle. Pastor Euclides, Je dis, Pasteur Euclide, você está com uma oração vous forte. avez une prière puissante. Hein? Não, eu não sou forte. Il dit, non, moi je ne suis pas fort. Forte é aquele a quem eu oro. C'est celui que je prie qui est fort. Eu não tenho uma oração Je n'ai poderosa. pas de prière puissante. Poderoso é aquele a quem eu Mais oro. celui à qui je prie, lui, Ele il é est forte puissant. e poderoso. Il est fort et puissant. Ele pode fazer Il todas peut as faire toutes coisas. choses. Amém. Amen. Ela diz assim: Et elle me dit, Pasteur, acabei de receber je viens de telefonema do recevoir un hotel coup de fil de l'hôtel a pedir se nós não pour nous podíamos começar já. demander si on ne voulait pas commencer tout de suite. O mesmo hotel Le même hôtel que disse qui nous a dit só 15 dias que depois s'il n'y avait la salle n'était libre que dans 15 é o jours. mesmo hotel que Et ce liga para même nós: hôtel qui nous rappelle venham no en domingo. nous disant venez dimanche. Deus Dieu é poderoso é puissant para operar nas pour nossas vidas. irmão. agir dans nos vies. Amém. Amen. Então a fé nos Alors pertence. la foi A fé é firme, irmãos. est ferme. Nós não a usamos Nous ne l'utilisons pas porque usamos a nossa parce cabeça. que nous utilisons Mas notre não tête. usamos a fé. Mais nous n'utilisons pas la Mas se foi. o irmão usar a fé, Mais si mon frère, tu O utilises irmão la vai foi, ver tu a vas glória voir de Deus la sobre a sua vida. gloire de Dieu sur ta vie. a Bíblia diz em Romanos 10:17. La Bible dit dans Romains 10, 17, Eu penso que eu vou terminar daqui 10 minutos. je pense avoir fini dans 10 minutes. Vamos ver se eu On consigo. va voir si j'arrive. Amém. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amém. De onde é que vem a fé? D'où vient la foi? De ouvir a fé não vem da oração. La foi ne vient pas de la prière. Os irmãos nunca me ouviram Vous dizer: ne m'avez jamais entendu os dire, irmãos venham à frente venez devant para que eu ore pelos pour que je irmãos prie pour vous, para que tenham pour fé. que vous ayez la foi. Não, não. Non, A non. fé vem pelo ouvir, a La ouvir a foi palavra de vient de Deus. ce qu'on entend et quand on entend la parole de Mas Dieu. a ouvir e a ouvir. Mais il y a entendre et entendre. A ouvir e a escutar. Il y a Não sei se- entendre et écouter. Quando tu ouves a palavra Lorsque de tu Deus, entends la parole de Dieu, quando tu escutas a quand palavra de tu Deus no teu coração, écoutes la parole de Dieu dans ton cœur, a fé vem ao teu coração. la foi vient dans ton Quando cœur. dás lugar à Bíblia, Quand tu laisses place à la Bible, quando tu começas a repetir a quand Bíblia tu e não commences à répéter la Bible aquilo que os outros et dizem, pas ce que les autres disent, quando tu repetes a Bíblia, quand tu répètes la Bible, fé começa a entrar la no teu foi coração. commence à entrer dans ton cœur. amém. Deus, eu Amen. preciso disso. Dieu, j'ai besoin de ça. A tua palavra diz Ta isso. parole dit ça. Deus, eu preciso ir a Cabo Dieu, Verde. j'ai besoin d'aller au Cap Vert. Eu não tenho dinheiro para ir a Cabo Je n'ai pas Verde. d'argent pour aller au Cap Vert. Nós somos 3. Nous sommes 3 Eu não tenho dinheiro. et moi je n'ai pas Mas d'argent. tu dizes na tua Mais toi tu palavra dis dans ta que parole tu supres todas as minhas que tu necessidades. pourvois à tous mes besoins. E fui confessando. Et j'ai confessé. Fui Et confessando. j'ai Fui confessé. acreditando na palavra Et de j'ai Deus. cru dans la parole de Dieu. Levantei-me. Je me suis levée. Fui à agência. Je suis allée à l'agence de Onde voyage trabalhava uma où amiga minha. travaillait une de mes amies. Eu quero 3 bilhetes para Elle Cabo dit je Verde. veux 3 billets pour le Cap Qual é a Vert. data? A data é Quelle est la esta. date? Eh ben voici, c'est pour telle date. Mas Euclides, vais pagar quando? Mais Euclide, quand est-ce que tu viens pour payer? Segunda-feira estou lá para Il dit pagar. lundi je serai là pour payer. Segunda-feira estou lá para pagar. Lundi je viendrai pour payer. Eu comecei a Ok. orar a J'ai Deus. commencé à prier le Seigneur. Firme. Eu Ferme. disse, domingo Deus vai fazer o Et j'ai dit milagre. dimanche Dieu va faire un miracle. No culto alguém me vai dar uma oferta. Pendant le culte, quelqu'un va me donner une offrande. O culto de manhã, domingo, tinha 3 cultos por domingo. Et moi le dimanche j'avais 3 cultes. Quantos eram desse tempo? Combien ont connu ce genre de temps? Culto, Qui ont vécu ce escola temps-là? dominical, Il y avait culte, l'école du dimanche, culto à tarde culte après-midi, e ainda há culto na et congregação il y a mais encore tarde. culte dans la congrégation un peu plus É, tard. não é, pastora? N'est-ce pas, pasteur? Às vezes era 5 cultos no Parfois, domingo. c'était même 5 cultes un seul Éramos dimanche. uns fazedores de culto. On était des faiseurs de culte. Ok, tirando essa parte, Ok, bon, oublions ça. logo de manhã fui ao De culto. bon matin, je vais au culte. Eu estava cheio de fé, Moi, j'étais rempli de foi. mas a minha fé estava Mais ma misturada foi était mélangée com as minhas ideias. avec mes idées. Aquele irmão rico lá da igreja. Oh, ce frère riche-là de l'église. Quando o irmão rico lá da igreja veio me Quand le frère cumprimentar, riche de l'église est venu me saluer, eu estava preparado moi, j'étais prêt. para receber o cheque. J'étais prêt à recevoir le Estava chèque. preparado assim. J'étais ó. prêt. Ele veio, eu disse, Il est estás bom, venu, il m'a dit abraçou. Euclide, est-ce que vous allez bien? Il m'a embrassé. Eu, envelope está Et onde? moi, je me suis dit, il est où l'enveloppe? Nada de envelope. Et pas d'enveloppe.
E eu depois tinha a escola dominical. Ensuite, il y avait l'école du dimanche. Depois tinha o culto em Et Carnachide à ensuite, il y avait tarde. un culte dans une autre congrégation l'après-midi. Fui lá. Je suis allée là-bas. Ah não, Deus vai Je me suis dit, outro ah irmão. non, Dieu va Deus- utiliser Deus un usa autre quem frère. quer. Dieu utilise qui il Estou veut. cheio de fé. Oh, je suis cheio rempli de foi, confiança. Já rempli de marquei. confiance. O J'ai culto déjà... acabou. Le culte, c'est terminé. Todos os irmãos vêm, pastor Euclides. Tous les frères sont venus saluer, pasteur E Euclide. na altura eu tinha 25 anos. Et à l'époque, j'avais 25 ans. E quando eu tenho 25 Et anos, quand j'ai 25 ans, as irmãs com 50, les sœurs qui ont 50, são- 60, o pastor é todo querido le delas. pasteur, c'est leur petit chéri. Toda a gente, oh, Tout le pastor monde Euclides. vient embrasser le pasteur Mas Euclide. ninguém me deu um Mais envelope. personne ne m'a donné d'enveloppe. Bom, no culto à tarde, Bon, na sede, alors je me suis dit, em ok, le Algés, culte l'après-midi au siège, é ali que aquele c'est irmão... là-bas que quelqu'un viendra. O culto foi maravilhoso. Le culte a été merveilleux. Eu lembro-me, fui eu que preguei. Je me souviens, c'est moi qui ai prêché. Preguei bem, J'ai bien prêché. não dei nenhum toque. Je n'ai pas envoyé de pique à personne. Mensagem sublinhada. não C'était é? message. Ah non, je n'ai parlé de ça à personne. O hein. culto acabou. Le culte s'est donc terminé. Ninguém me deu absolutamente Personne ne m'a donné nada. absolument rien. Segunda-feira eu tenho que ir buscar o bilhete. Lundi, il fallait que j'aille récupérer les billets. Vim no carro. Je suis rentrée, j'étais dans ma voiture. Disse, oh, Senhor, J'ai não, dit, oh, não, não, Seigneur. não, 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 não. Tu és Je dis, poderoso. non, non, Seigneur, tu es Eu não puissant. sei como tu vais fazer, Je ne mas sais tu pas vais comment fazer. tu vas faire, mais tu vas le faire. Quando eu cheguei a casa, Quand je suis arrivée à la maison, eu abri a porta. j'ai ouvert la porte Estava um envelope et il y no avait une chão, enveloppe par terre com a quantia exata que eu avec precisava le para ir a montant Cabo Verde. exact que j'avais besoin pour partir. Eu até hoje Jusqu'à aujourd'hui, não sei quem pôs esse je ne sais envelope pas lá. qui a déposé cette enveloppe ici. Deus, Deus é poderoso est puissant para fazer muito Pour faire mais beaucoup plus para além daquilo que nós de pedimos ce ou qu'on pensamos, pense ou de ce qu'on peut imaginer ou de segundo o ce seu qu'on poder demande, que em nós opera. selon sa puissance qui agit en Amém. nous. E se tu Amen. podes crer Et em si Deus, tu peux croire en Dieu, tudo é possível tout est ao que crê. possible à celui qui croit. Quantos podem dizer Combien amém? peuvent dire Amen? Quantos podem aplaudir Combien a Deus peuvent nesta manhã, acclamer irmãos? le Seigneur Eu estou a ce falar de matin? fé, Parce aleluia. que je parle de foi. Amém. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. A fé vem pela palavra de Deus. La foi vient par la Quando o parole irmão de Dieu. escuta verdadeiramente a Lorsque palavra tu de Deus, écoutes véritablement la parole a de fé Dieu, nos trouxe até aqui. la foi nous a amenés jusqu'ici. E a fé nos vai levar onde Et Deus la quer. foi va nous emmener jusqu'où Dieu Amém. veut. É por Amen. isso que a nossa esperança, C'est pour ça que notre os espoir à nossos nous, olhos, nos yeux, tem que estar sempre em Deus. doivent être toujours fixés sur A Dieu. garantia da minha vida Parce que la garantie de ma vie, Não dans está ma nos vie, irmãos. n'est pas en vous, mes frères. está em Deus. Elle est en Dieu. À medida que eu sou justo, À mesure que je suis juste, à medida que eu ando au na fur et à presença de mesure que Deus, je marche dans la présence de Dieu, Deus vai cuidar de mim. Dieu va s'occuper de moi, va prendre soin de moi. Aleluia. Onde eu Aleluia. vou, Deus abençoa. Là où je vais, Dieu bénit. Irmão, aonde eu vou, Deus abençoa. Là, vous savez, là où je vais, Dieu bénit. Aonde eu trabalho, Deus Là abençoa. où je travaille, Dieu bénit. Amém. De tal forma De que a telle minha patroa, manière que é que riquíssima, ma patronne, qui est richissime, quando ela tem algum problema, lorsqu'elle a un problème, principalmente quando tem salas que não estão surtout alugadas, lorsqu'elle a des appartements qui ne sont pas loués, reloués, Euclides, elle dit, Euclide, tu, Deus ouve-te sempre. Dieu à toi, il t'écoute toujours. Deus também te pode ouvir, hein? Dieu peut également t'écouter, mon frère. E pede a Deus. Demande à Dieu. E eu peço a Deus. Et moi, je demande au Seigneur. E Deus abençoa. Et Dieu l'a béni. Quando eu cheguei àquele prédio, Lorsque je suis arrivée dans cet do immeuble, lado esquerdo, à gauche, du côté gauche, era só grafite, abandonado. Estava il abandonado há anos. était abandonné, ce côté gauche de l'immeuble était abandonné. Il n'y avait Alors, que je des suis là. graffitis. Quand je suis arrivée là-bas, Alugaram a Dyson. ils ont loué ce côté à Dyson. Alugaram os 2 andares. Ils ont loué les 2 étages. Durante a crise, Pendant la crise, saíram 2 locatários. il y a 2 locataires qui sont partis. Porque lá aquilo não custa 10 mil Parce que euros. là-bas, ça ne coûte pas 10 000 euros le loyer. hein. Muito mais. C'est beaucoup plus. Ela veio ter a minha porta. Eu Elle est venue vamos me orar. voir, elle a dit, Euclide, prions. Sexta-feira ela veio. Vendredi, elle est venue me revoir. Euclide, podes Elle parar m'a de dit, orar? Euclide, tu peux arrêter de prier. Já está alugado os Ça y est, dois. c'est loué, les 2 étages sont loués. Dentro da crise. Pendant la Dentro crise, da crise. en pleine crise, Nós nunca colocamos placa, nous aluga. n'avons jamais mis les panneaux à louer. Ela até tem um apartamentozinho lá em cima. Elle a même un tout petit appartement tout là-haut Ficou vago. qui était libre. Euclides, ora. Euclide Mas prie. já é abuso. Bon, hein? je dis, ok, c'est de l'abus là. Mas eu oro, não é mesmo? Mais Eu je oro, prie eu quand oro, même, c'est pas eu grave, oro. je prie. Passado 2 dias, 2 jours plus tard, está alugado. ça y est, c'est loué. Nada fica vazio lá por Rien muito ne tempo. reste vide très longtemps là-bas. Porque quando tu andas Parce que com Deus, lorsque tu marches avec Dieu, quando tu vives pela lorsque fé, tu vis par la à tua foi, volta Deus começa a autour de abençoar toi, também. Dieu commence Quantos à podem bénir dizer amém? également. Combien peuvent dire Está na Amen? hora, irmãos, Il est l'heure de darmos crédito à palavra de de Deus. donner plus de crédit à la parole de Dieu. Porque Jeremias diz Car Jérémie dit que Deus vela pela sua palavra que para Dieu cumprir. veille sur sa parole pour l'exécuter. Amém. Então a palavra de Deus Alors la parole de Dieu é digna de est confiança. digne de confiance. Nada
deve ser mais credível do que a palavra de Rien Deus. ne doit être plus crédible que la parole de Dieu. Sim, irmão, às vezes nós acreditamos no jornal que o Lidl manda para casa. Vous savez, parfois, nous croyons sur le prospectus que Lidl nous envoie à la maison. Quantos acreditam Combien croient no jornal do Lidl? Levanta sur lá le o braço. prospectus de chez Lidl? Levez votre bras. Toda a gente acredita. Tout le monde croit. Quando eles põem lá aquelas Quand ils promoções. mettent, vous savez, quand ils nous envoient ces promotions, ces promos. Aqui é mais o Auchan. Ouais, ici, c'est plus au champ. C'est un champ qui est à côté. Ou outro, não sei. Ou- bon, peu importe. Pode ser Lidl, qualquer Que ce lado. soit Lidl ou autre chose. Quando chega Quand vous aqueles recevez le prospectus em casa, à la maison, nós acreditamos. nous, on croit à ce qui est écrit. Se está lá uma promoção S'il y, a que nos écrit- interessa. s'il y a une promo qui nous intéresse, Houve aqui domingo, eu Yeah. ia almoçar il y a un dimanche, j'étais là, j'allais déjeuner. e alguém me disse assim, olha, vai ao McDonald's. Et quelqu'un m'a dit, tiens, va chez McDo. Está lá umas promoções, estão Parce lá umas coisas qu'il y a novas. des promotions et il y a des nouvelles choses. Nós acreditamos naquilo que vemos Nous, na on televisão. croit à ce qu'on voit à la télé. Agora, eu não vou acreditar Maintenant, je ne vais pas croire na palavra dans de la Deus. parole de Dieu. Aquilo que a Bíblia diz, Ce que la Bible dit, Deus tem intenção de acompanhar. Dieu a l'intention de l'accomplir, É de preciso que tu l'exécuter. acredites na palavra Il de faut Deus. juste que tu crois dans la parole de Amen. Dieu. Depois a Bíblia dá exemplos de Ensuite, homens la Bible nous donne des exemples d'hommes que andaram com Deus. qui ont marché par la foi. Eu na Bíblia nunca encontro lugar Dans la Bible, je n'ai trouvé aucun endroit onde alguém veio ter com Jesus où quelqu'un est venu voir Com Jésus fé. avec foi e não recebeu nada. et qu'il n'ait rien reçu. Nunca vi, Je n'ai jamais vu. nunca vi, Je n'ai jamais vu. nunca vi, Je n'ai jamais vu. nunca vi. Je n'ai jamais vu. Uma das histórias Une des mais histoires maravilhosas les que vemos plus na Bíblia. merveilleuses que nous voyons dans la Bible. Aquela mulher que sofria C'est cette fluxo de femme sangue. qui souffrait de cette perte de sang 12 anos. depuis 12 ans déjà. 12 anos. Ça faisait 12 ans. Gastou o seu dinheiro com Elle a tudo. dépensé son argent Mas chez dia les médecins. Mais un ela foi jour, ter com Jesus. elle est allée voir Jésus. Irmão, ela não leu isso na Bíblia. Elle n'a pas lu ça dans la Bible. Ninguém lhe disse. Personne ne lui a dit. Mas no seu Mais coração, dans son cœur, ela disse: elle s'est dit, se eu tocar na orla si do je seu vestido, touche le bord de ses vêtements, eu vou ficar curado. je serai guérie. Se eu tocar, Si je touche, eu vou ficar curado. je serai guérie. Vocês estão comigo? Vous me suivez? Amém? Amen. Ela foi por meio da multidão. Donc, elle est passée par la foule. Ela tocou na Et orla elle do a vestido de Jesus. touché le bord du vêtement de E Jésus. Jesus parou. Et Jésus s'est arrêté. Eu gosto desta Et parte. moi, né? j'aime cette partie. Amen. Amen. A Bíblia diz que Jesus La parou. Bible dit que Jésus s'est arrêté. Irmãos, imaginem, estamos Imaginez, todos a andar, on est tous, on marche tous ensemble. e de repente Jesus para. Et tout à coup, Jésus s'arrête. Quem me tocou? Qui m'a touché? Quem me tocou aqui? Qui m'a touché ici? Quem me tocou? Qui m'a touché? Os discípulos dizem, Les disciples ont dit, a multidão te mais la aperta. foule te presse. Mas ele diz, não, não, Et não, lui, il não, a não, dit, non. Alguém Non, me non, tocou. quelqu'un m'a touché. Alguém me tocou. Quelqu'un m'a touché. Por que que ele sabe isso? Pourquoi est-ce qu'il sait ça? Porque saiu Parce poder que de la mim. puissance est sortie de moi. Porque alguém me tocou. Parce que quelqu'un m'a touché. Alguém me tocou. Quelqu'un m'a touché. Muita gente toca em Beaucoup Jesus, de personnes touchent mas Jésus, toca sem fé. mais touchent sans foi. Esta mulher tocou com Cette fé. femme, elle l'a touché Jesus avec para. foi. Alors Jésus s'arrête. Ela fica a tremer, cheia de medo. Et elle, du coup, elle tremble, elle a peur. Porque ela sabe Parce que a qu'elle lei ia sait proibir. que par la loi, c'était interdit. Ela não podia fazer isso. Elle ne pouvait pas faire ça. Mas, no entanto, Mais cependant, Jesus no fim lhe diz: Jésus, à la fin, lui dit, e os adolescentes já vieram para eu poder terminar. et les adolescents sont revenus pour que je puisse terminer. Jesus lhe diz: Jésus lui dit, vai-te em paz, va en paix, a tua fé, ta foi, a tua fé, ta foi, a tua ta foi, fé, ta a tua fé, ta foi, a tua fé te ta salvou. foi t'a sauvé. A tua fé te Ta salvou. foi t'a sauvé. Amen. Amen. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Eu termino dizendo, irmãos, Et je termine en disant, não siga as pessoas que não te ajudam a crescer na fé. ne suis pas des personnes qui ne t'aident pas à grandir dans la foi. Segue esses exemplos da Bíblia. Suis plutôt ces exemples de la Não Bible. des ouvidos àqueles que não cultivam o seu relacionamento com Deus. N'écoute pas ceux qui ne cultivent pas leur relation avec Dieu. Amém? Amen. Porque quando nós não temos a nossa vida nas mãos de Deus, Parce que lorsque nous n'avons pas notre vie entre les mains de quando Dieu, a nossa fé não está apoiada lorsque em Deus, notre foi n'est pas appuyée, fondée sur Dieu, nós podemos ser brinquedos nous nas mãos pouvons daqueles que être se acham des inteligentes. jouets entre les mains de ceux qui se jugent être intelligents. Os irmãos estão comigo? Vous me suivez? Pessoas que falam bem, Des personnes qui parlent bien, pessoas que até já conhecem a des Bíblia há personnes muito qui tempo connaissent la Bible depuis bien e falam longtemps tudo muito bonito, et qui tudo muito disent bem. que des belles paroles et qui Mas en não parlent têm très fé no bien, coração. mais ils n'ont pas de foi dans leur A cœur. palavra de Deus não opera nas La suas parole vidas. de Dieu n'agit pas dans leur vie. Abandona no nome de Jesus. Alors abandonne-les, quitte-les dans le nom de Jésus. Não sigas o conselho dos Ne pessimistas. suis pas les conseils des pessimistes.
Sempre que queres agir em fé, Chaque fois que tu veux agir dans la foi, aparece sempre il y a pessimista. toujours un pessimiste qui surgit. Se calhar não é bem assim, hein? C'est peut-être pas trop comme ça. Olha que Deus te pôs neste lugar para Peut-être sofrer. que Dieu hein? t'a mis là pour que tu souffres. Olha, isto é hein. muito difícil. Ça, c'est hein? très difficile. hein. Isso pode ser. Peut-être que Se isso acontecer, si ça arrive, levanta o teu braço lève ton bras e diga que foi o pastor Euclides et que dis disse: que c'est le pasteur Euclide qui a dit. atrás de mim, Dis, Satanás. arrière de moi, Satan. Não, não faça Non, isso. non, non, ne tô faites pas brincando. ça. Em nome de Jesus, Dans le irmãos. nom de Jésus, Não dê ouvidos a essas pessoas. n'écoute pas ces personnes. Não dê ouvidos àqueles que apenas sabem criticar, N'écoute pas ceux qui ne savent que critiquer mas não têm frutos nas suas et qui ne vidas. portent aucun fruit dans leur vie. Hoje em dia há muita De gente nos jours, il y a beaucoup de Qui se savent personnes critiquer. qui ne savent que critiquer, qui ne font que critiquer. O YouTube YouTube está cheio de est pastores. rempli de pasteurs Igrejas não crescem. où les églises ne grandissent Não pas, há milagres où nas il n'y a suas pas de igrejas. miracle dans leur église. As suas vidas são Leurs miseráveis, vies sont mas misérables. estão todos os dias lá. Mais tous les jours, ils sont À sur critiquer os YouTube pastores en que train dão de fruto. critiquer les pasteurs qui portent du Esse fruit. pastor pregou e disse Ce isto. pasteur a prêché, il a E dit ça. aquele disse aquilo. Et celui-là, il a dit ça. E outro andou por aqui. Et l'autre, il a été E là. outro andou Et por l'autre, ali. il a été ici. E outro fez Et isto. l'autre, il a fait ceci. Eu sou a voz de Deus. Moi, je suis la voix de Dieu. Ele é a voz de Deus. Lui, il est la voix de Dieu. Para anunciar essas Pour, denunciar essas pour coisas. dénoncer ces choses. A voz de Deus o quê? Mais qu'est-ce que c'est que la Essa é voix a de voz do Dieu? atrevimento. Vai orar. Va plutôt prier. Vai dobrar os joelhos Va e vai plutôt orar. fléchir les genoux et va prier. Isso vai te passar. Et ça te passera, tu Então, irmão, verras. não dê ouvidos a essas Alors, pessoas. n'écoute pas ces personnes. Aproxime-se de Deus. Approche-toi de Dieu. Aproxima-te de pessoas que te ajudam a Approche-toi des caminhar com personnes Deus. qui t'aident à marcher avec Dieu. Oh, meu Deus. Deus tenha misericórdia de mim. Que Dieu ait pitié de moi. Para terminar, Pour terminer, sem fé é impossível agradar a Deus. sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus Il est dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu creiam que Ele existe croit que Dieu e existe que Ele é galardador dos que o et buscam. qu'il est le rémunérateur de ceux qui le Irmãos, não cherchent. vai haver multiplicação este mês Il n'y aura pas de multiplication se não houver fé nos nossos s'il n'y a corações. pas de foi. Il n'y aura pas de multiplication ce mois-ci s'il n'y a pas de foi dans nos cœurs. Eu ia falar de Abraão. J'allais parler d'Abraham. Eu escrevi pouco J'ai pas écrit beaucoup para não falar muito, pour ne pas parler beaucoup, mas o resultado é sempre mais o le mesmo. résultat est toujours le même. Sempre o mesmo. Não vou acabar também, Je ne vais pas terminer non plus. mas eu creio que a mensagem está dada. Mais je crois que le message est passé. E isso é que é importante. Et ça, c'est ce qui est important.